Então vamos lá, densidade e massa específica. Melhor ainda então que vocês já lembram alguma coisa. Pessoas, densidade e massa específica é basicamente a mesma coisa. Tem uma pequena diferença aí, mas é basicamente a mesma coisa. Densidade é massa dividido por volume. Lembra que volume é o espaço ocupado, tá legal? Então se eu pego uma bexiga, por exemplo, ela tem uma massa de, sei lá, 5 gramas. Ela ocupa um determinado espaço quando ela tá murcha. Aí eu encho a bexiga. Aí ela ocupa um espação. Ela não mudou de massa. Ela continua tendo 5 gramas. Só que agora ela ocupa um espaço maior. Então ela continua com a mesma massa, mas aumentou o volume. Tá claro isso? Essa ideia? Tá bom. Então densidade é massa sobre volume. E a unidade de medida no sistema internacional será quilograma por metro cúbico. Qual a diferença entre densidade e massa específica? Quando a gente pensa em densidade, a gente está pensando num objeto. Um navio, uma bola, você, beleza? Ai, o Gabs me chamou de objeto de novo. Já chamei ontem, né? Então a ideia é que a densidade ela é de qualquer objeto constituído por quantos elementos você quiser, quantas substâncias você quiser. Massa específica é uma característica de uma substância só ou de um elemento só. Por exemplo, massa específica da água. Não interessa quanta água eu pegue, em que recipiente ela está, ela tem uma massa específica que vai ser sempre aquela. Beleza? Por outro lado, a bexiga, o exemplo que eu dei da bexiga, se ela estiver murcha, ela tem uma determinada densidade. Se ela inflar, ela passa a ter uma densidade menor, porque a massa continua a mesma e o volume aumentou, então a densidade diminuiu. Densidade para objetos, massa específica para substâncias. Mas na maioria dos casos, a gente vai usar a palavra densidade para todos os casos, tá? Densidade da água, densidade do ouro, não interessa. Beleza? A gente vai usar sempre densidade. Em alguns vestibulares, aparece o conceito de massa específica, por isso que você precisa saber que ele existe. Alguns vestibulares usam Mi para massa específica, outros usam Rho. Às vezes eu gosto de usar Rho, às vezes eu gosto de usar Mi. Tem ano que eu gosto de usar Rho, tem ano que eu gosto de usar Mi, tanto faz. Esse ano vai ser Mi. Beleza? E ele também é calculado por massa sobre volume. Pega um tantinho de água lá, bota num determinado recipiente, calcula a massa, calcula o volume, divide um pelo outro, você vai ter a densidade da água, por exemplo. A densidade da água é a única que você tem que ter de cor, tá? Vocês sabem quanto pesa 1 litro de água? 1 quilograma força, né? Ou a massa de 1 litro de água é 1 quilograma, certo? Gabs, por que você escreveu aqui que a densidade da água é de 1000 quilogramas? Porque não é por litro, é por metro cúbico. 1 metro cúbico são 1000 litros. Beleza? Então, se eu quero escrever no sistema internacional, a densidade da água é de 1000 quilogramas por metro cúbico. Tudo bem até aí? Sim? Coloquei um desenho só para o caderno ficar bonito. Esse desenho representa o mesmo papel. Em um deles eu amassei, fiz uma bolinha e ele afundou na água. No outro eu peguei esse mesmo papel, dobrei ele, fiz um barquinho e ele flutuou na água. Essa habilidade de afundar ou flutuar tem a ver com a razão entre a densidade do objeto e do líquido. Se o objeto tiver uma densidade maior do que a do líquido, ele afunda. Se o objeto tiver uma densidade menor do que a do líquido, ele boia. Só que é o mesmo papel. Como é que em um dos casos ele afunda e no outro ele boia? Porque nesse primeiro caso, esse papel está ocupando um volume muito pequeno. Volume pequeno, densidade grande, ele afunda. Já nesse segundo caso, eu dobrei de tal forma que ele passe a ocupar um volume muito grande. A massa é a mesma, é o mesmo papel. Mas agora eu tenho um volume grande, portanto densidade pequena, e ele boia. De boas, né? Nada demais. Tá. Eu tinha separado um exercício desse conteúdo para fazer, mas como vocês acabaram de me dizer que isso daqui é revisão, eu acho que não vale a pena a gente investir esse tempo nisso agora. Posso seguir para outra parte da matéria? De boas? Gabs, a densidade depende do estado físico da substância e massa específica, não? Sim.
Depende também, tá? Pensa assim, gente, ó. Isso é mais útil para gases, tá, Sabrina? Mas beleza. Mas pensa assim, em gases. Lá quando a gente estava vendo dinâmica dos gases. O gás, ele é constituído de partículas. Quando eu esquento, elas agitam mais, concorda? Se elas agitam mais, elas se afastam. Beleza? Então, numa mesma região, eu tenho menos partículas. E, portanto, menos massa. Numa mesma região, ó, volume constante, mesma região, eu tenho menos partículas e, portanto, menos massa. Então, eu tenho menos densidade. E aí a gente sabe que um gás menos denso sobe. Então, um gás quente sobe e um gás frio desce. Beleza?